O Lulu admitiu que foi à China pedir ajuda ao Xi Jinping para instaurar uma ditadura digital no Brasil. Eu achei que a imprensa iria ignorar, mas pasmem, eles falaram sobre isso. Vamos ver o momento em que o Lulu assume que foi lá para isso. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. Não só o TikTok, questão digital. E aí a gente já pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Essa é a desculpa e a narrativa criada para poder regular toda a internet, assim como é na China, né? Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe? Que sabe que nós temos que regulamentar. Sim, temos, claro. Né? Tem que proibir também as pessoas de sair de casa, eu acho. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete. Muitos absurdos, né? Tipo o Nicolas mostrando as coisas que vocês fazem. É um absurdo mesmo. E a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Olha, ele vai mandar uma pessoa para ensinar como é que instaura uma ditadura digital no país, porque disso a China entende. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Neste mundo digital, ele não está falando do TikTok. O TikTok é uma desculpa. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela é de primeiríssima. Nossa, olha, uma elegância. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? É só isso. Bom, e aí é um monte de puxa-saco, meia dúzia de puxa-saco, na verdade, batendo palma, né? A galera não se empolgou muito, não. E, cara, pasmem, mano, a Globo News resolveu falar sobre o que me espanta muito. Olha isso aqui. Queria fazer uma consideração sobre, deixando de lado a questão da participação da Janja, se ela foi adequada ou se ela foi inadequada. A gente tem uma outra questão que me pareceu bastante preocupante, que diz respeito à própria fala do Lula esclarecendo a situação. Ele disse que entrou em contato com o presidente chinês e pediu para o presidente chinês enviar um enviado da sua responsabilidade para discutir a questão do TikTok no Brasil e da regulação do TikTok no Brasil. Das redes digitais, ele falou, não só do TikTok. E a carinha do cara? E essa fala é muito... Problemática. Muito equivocada, nos dois sentidos que ela pode ter. Porque das duas, uma, ou no primeiro caso, o presidente Lula está solicitando ao presidente chinês usar dos poderes extraordinários que ele tem sobre a ByteDance, que é a empresa que dirige, né, que a empresa dona do TikTok. Quem manda é o governo chinês, não tem essa de empresa do TikTok. E está pedindo para ela fazer algum tipo de autorregulação que satisfaça as necessidades do Brasil, então a gente teria um governo brasileiro solicitando uma ditadura estrangeira para... Uai, por que o espanto, moço? Ele só quer instaurar aqui o que tem lá e sempre foi assim. Atuar sobre uma empresa nacional daquele país para ela implementar um tipo de autorregulação para resolver um problema brasileiro me parece completamente inadequado. Eu acho completamente natural vindo de quem veio. Isso não faz o menor sentido. O governo chinês certamente tem os mecanismos para isso. Ele tem o Golden Share da ByteDance, mais ou menos tem 1% das ações da ByteDance, e fora isso as leis chinesas permitem vários tipos de ingerência sobre a empresa. Ingerência. A empresa só pode existir se o governo chinês deixar que ela exista. O governo brasileiro quer resolver o problema brasileiro por meio da solicitação de um favor a uma nação estrangeira, sobretudo uma ditadura estrangeira. É um governo ineficiente que nós temos aí. Eles não conseguem fazer nada. Uai. É isso que o presidente Lula estava falando? Essa seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade me parece ainda pior,
que é solicitar que o governo chinês mande um enviado brasileiro para defender o modelo de regulação chinesa. Agora você chegou no ponto, é isso. Ele quer aprender bonitinho o modelo de regulamentação chinesa para implantar aqui, que é a ditadura chinesa. É isso que ele quer. Que é um modelo muito complicado. A China tem um modelo complicado. Não é autoritário, não, ele é complicado. Muito complicado. A China tem um órgão regulador que é a Autoridade do Ciberespaço Chinês. Esse órgão regulador, ele tem dupla, ele é um órgão regulador econômico, mais ou menos técnico, burocrático, mas ele também deve filiação às estruturas políticas do governo chinês. Então, ele, ao mesmo tempo, exerce regulação econômica e exerce censura. Nós vamos pedir que esse órgão regulador instrua ou mande modelos ou apresente formas do Brasil regular as mídias sociais no país. Então, cara, você tá com medo do quê? Você tá meio assim, você sabe que vai chegar em você, né? Vai chegar em vocês todos, né? De fato, a China tem sido um dos países pioneiros na regulação das mídias sociais para a infância, estabelecendo controle de horário, por exemplo, a limitação de tempo no uso de mídia social e outros dispositivos. Mas não é esse tipo de regulamentação que ele quer, é aquele onde as pessoas não podem falar nada contrário ao governo. Mas isso porque ele é um país, é uma ditadura e tem poderes extraordinários sobre isso. Nós vamos fazer isso do jeito chinês? Sim. O Lula está sugerindo que o modelo chinês deva ser considerado na discussão de regulação de mídias sociais no Brasil. Então, eu acho que as duas possibilidades, o governo brasileiro sugerir um governo estrangeiro que intervenha e faça algum tipo de autorregulação da empresa para atender uma necessidade do Brasil me parece super inadequada e me parece ainda pior o segundo caso, no qual a gente está buscando inspiração no modelo de regulação chinesa, que é basicamente um modelo ditatorial. Cara, é isso. E ele fala na cara de todo mundo, mas parabéns pelo menos, né, que a imprensa que pelo menos falou sobre, né? Falou. E ela aqui vai falar sobre o Lula, né? Chamando para si a responsabilidade da Janja ter causado uma saia justa com o Kulim-Pim. Muito interessante, Merval, Lins, Flávia, Pablo, Joel em São Paulo. Boa tarde para vocês, amigos. Valdo em Brasília. Ontem, quando a gente trouxe o que chamou a atenção da comitiva, foi exatamente o à parte que Janja faz. Em momento algum, ninguém falou nada sobre a fala do presidente Lula, que foi uma revelação que ele fez nessa coletiva, porque nós não sabíamos que ele também tinha tocado nesse assunto. Ninguém falou sobre a fala do presidente Lula porque ele não falou. Ele inventou isso aí para tirar o da Janja da reta. Só isso. Depois Janja pede a palavra, então, para falar ali do que o TikTok, na visão dela, faz com mulheres e com crianças. Quando causa esse constrangimento, não no presidente, porque também ninguém falou sobre isso, e sim na comitiva, chamou a atenção da comitiva porque ali não era o lugar para se falar a respeito desse assunto. Ainda mais com o presidente da China, ainda mais em meio a uma viagem super bem sucedida, e por isso que chamou a atenção. Super bem sucedida por quê, moça? Só para eu entender. O cara foi na Rússia, ficou no meio de um monte de ditador, depois foi para a China, que é outra ditadura, e foi bem sucedido onde? No quê? Porque tudo que a comitiva queria era que a viagem não fosse ofuscada por esse constrangimento. O que não, obviamente. Claro. Tem um fator ali, Merval, que para mim ficou muito claro, que a turma de dentro está preocupada com o limite de atuação de Janja, porque essa não é a primeira vez que isso acontece. Claro, em menor escala, a gente acompanhou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ela mandando o Elon Musk, falando um palavrão para ele no meio do G20. Lá, na casa do Xi Jinping, ela fala do TikTok, da plataforma chinesa. Então, assim, o que essas fontes várias, e depois o Valdo pode falar mais, se preocupam quando a gente escuta, porque é papel do jornalista apurar, que o presidente fala, como é que isso foi parar na imprensa? Ora, como todas as notícias, todos os dias. O jornalista está ali apurando para saber o que aconteceu numa viagem oficial. Na verdade, o jornalista precisa de um caguete, alguém caguetou. Numa viagem oficial, é óbvio. Claro que é de interesse público saber o que o presidente do Brasil e o presidente da China estão conversando. É interesse nosso saber o que vai acontecer com a gente. E a gente esbarrou nesse constrangimento. Mas eu fiquei muito impressionada com uma espécie de cansaço dessa turma que está lá, de fato, fazendo e acontecendo e trazendo na bagagem notícia positiva, esbarrar mais uma vez nessa falta de limite de atuação da primeira-dama.
Eu acho que a Janja é alguma pessoa enviada pela direita para destruir o governo Lula e o PT. Só pode, porque ela trabalha muito bem. Só para corrigir a informação, o Lula, sim, ele falou lá, e quando eu disse que ele não falou, não foi ele que fez a pergunta e falou do TikTok para o Xi Jinping. Foi a Janja que pediu a palavra e falou sobre o TikTok. Aí, nesse momento, ele trouxe para ele como se fosse ele que tivesse perguntado e dito as coisas, tá? Ele estava falando e ela pediu a palavra. E aqui, uns fato fake que tem aqui, mano, que se você for analisar, você fala assim, mano, vocês estão pegando uns memes, uma zoeira de inteligência artificial para fazer fato fake? Se liga nisso aqui. Vamos lá, aquele momento em que jogamos luz sobre a desinformação? Trago hoje mentiras para vocês. Circula nas redes... Você traz mentira para nós todo dia, mulher. Para! Ô. Circula nas redes sociais uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro de moto, levando na garupa um homem identificado como Careca do INSS. Mano, é sério mesmo que vocês fizeram fato fake disso, velho? Porra, os caras fizeram o bagulho zoando e aí tem que fazer fato fake disso? É uma referência ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Polícia Federal como principal operador desse esquema bilionário da fraude. Só que a imagem é falsa, tá aqui, fake, manipulada. Tá no G1 para você acompanhar. A equipe do Fato Fake testou a foto em 4 ferramentas que apontaram o uso de inteligência artificial. Assim, vamos lá. Esse fato fake que sai no G1 não serve pra nada porque praticamente ninguém vê o G1. Então, as pessoas que viram aquilo na rede social não vão saber se é fato ou fake. Por quê? Porque ninguém vai ver o G1. Então não serve de nada. Mas parece um absurdo você ter que fazer um fato fake sobre isso. Mas, mano, o QI do brasileiro é muito baixo. Eles acreditam em tudo, mano. Eles acreditam em memes e replicam e tal. Então, analisando por esse lado, deveria ter o fato fake. Mas é melhor que não tenha, porque a gente sabe que só é fake quando parte da direita, né? Bom, nesse caso aí, ela ajudou o Bolsonaro. Falou que o Bolsonaro não deu carona pro Careca do INSS. Podia falar que é verdade. E aí teve esse outro caso aqui, ó. Falando da primeira-dama, da Janja, e tá circulando agora nas redes sociais mais uma dessas fake news completamente absurdas, né? Primeira-dama Janja, segundo essa fake news, teria sido barrada num aeroporto na Rússia com mala de dinheiro. Vem comigo aqui no G1. Bom, o absurdo aqui é que ela seria barrada com esse dinheiro, né? Levar não, né? Porque a Rússia iria com certeza aceitar esse dinheiro aí. E se viajou com o dinheiro, a Rússia já sabia que ia com o dinheiro. Pra gente mostrar que é fake e principalmente mostrar os detalhes de como isso vai chegar para você e se trata de uma mentira que roda nas redes sociais. Olha só, é fake que Janja foi barrada com malas no aeroporto na Rússia e essas publicações estão dizendo de forma falsa que ela levava uma mala recheada de dólares. Eram 200 malas, moça, não é uma. Que teriam sido desviados dos aposentados do INSS. Absurdo, né? Absurdo, né, minha senhora? Isso jamais poderia acontecer, né? Quem pode imaginar uma coisa tão absurda dessa, né? Gente, isso é obviamente falso e a gente repete aqui sempre quando mostra o fato ou fake. Quanto mais absurda é a frase ou é mentira, mais cola. É por isso que o fato ou fake, às vezes, tem que trazer coisas como essa, porque essa é a via de regra da fake news. Causar surpresa, criar histórias mirabolantes. Teve uma mulher que disse que o cara rasgou uma mala e começou a voar dinheiro dentro do avião. Eu falei assim, tava com a porta aberta para ficar voando dinheiro? O que aconteceu? Voou por quê? Como voou, né? Não, o povo cria umas histórias mesmo assim e o QI do brasileiro é muito baixo, né? Mas não é a Globo, a checagem que vai fazer com que as pessoas saibam que aquilo é verdade ou não, porque isso não chega a ninguém. A primeira-dama, de fato, passou uma semana na Rússia para comemorar os 80 anos da vitória da União Soviética contra os nazistas na Segunda Guerra, naquele evento militar sobre o qual Lula foi muito criticado justificadamente, sentando ao lado de ditadores. Agora, gente, nesse período não houve qualquer registro de prisão, imagina. Jamais seria presa, filho. Envolvendo a comitiva brasileira. E Janja seguiu para a China, como a gente viu, junto de Lula, não há nenhuma mala de dinheiro.
Não foi não, junto de Lula não, ela foi uma semana antes, tá, moça? Para de mentir. Olha aí, tu fazendo fake. Ah, mas a outra avisou. Tô trazendo mentiras. E a comunicação do governo, obviamente, fazendo seu papel, negou a informação, chamando de invenção absurda. Tá aqui, gente, Fato ou Fake, sempre esclarecendo, trazendo serviço, detalhes todos lá no G1. Tá bom, fica aí fazendo Fato ou Fake de meme, porque tomara que isso aí acabe. Mas me diz aí, o Lula não se caguetou? O que tu achou? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me siga no @canal Conectado e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui!